Se liga só nessa mensagem que eu recebi aqui. Danilo, tem vídeo que fala de reconhecimento de overtraining? Minha resposta: rapaz, acredita que não? Então, hoje o tema vai ser como identificar o excesso de treinamento. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga porque tem muito conteúdo, muito tema sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E vamos nessa, vamos entender como identificar e, obviamente, como evitar o excesso de treinamento, né? Primeiro ponto, na história, como é que a gente começou a identificar que exercício demais nem sempre é melhor? Inicialmente, a gente denominava de tríade da mulher atleta, porque a gente só conseguia identificar essas alterações em mulheres por conta do ciclo menstrual. Então, atenção mulheres, vocês que têm um bom volume de treinamento, se você entra em amenorreia, que é a parada do ciclo menstrual sem a intenção, isso não é um efeito positivo. Ao contrário, está sinalizando que você está gastando muita energia para um sistema osteomuscular e não está tendo energia suficiente para outros sistemas, dentre eles o sistema reprodutivo, tá certo? Inclusive, tem um vídeo muito legal que eu comentei sobre como adaptar o seu treino para as diferentes fases do seu ciclo menstrual. Aproveita e assiste, ficou bem interessante. O segundo ponto dessa tríade, desse tripé, era a osteoporose. Então, assim, o seu ciclo menstrual, né, você tem uma ação de um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, ele tem um fator protetor ali do seu osso. Então, se você tem uma inibição na concentração desse estrogênio, você vai ter um osso menos protegido. E aí, porrada, 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 muita marretada na sua obra, você está derrubando muitas paredes e não dando o tempo suficiente para o processo de recovery, não dando água, tijolo, cimento para sua obra, você não consegue subir esse muro novamente e aí essa massa óssea vai sempre ficar menor, né, menos protegida e consequentemente tendo até fraturas, né? A gente tem um conceito que a gente chama de fratura por estresse, atualmente mais denominado como uma reação óssea ao exercício, né? Ao estresse do exercício, porque não necessariamente você vai ter uma linha de fratura ali. Mas enfim, osteoporose seria o segundo ponto desse tripé. E o terceiro ponto seriam os distúrbios alimentares associados à prática do exercício. Mulher atleta acha que sempre, principalmente, né, o fator de risco ali, as modalidades, corrida, triatlon, ginástica, natação. As pessoas pensam sempre que eu preciso reduzir o meu peso para aumentar o meu rendimento, para aumentar a minha performance. Nem sempre essa correlação ela é direta e ao contrário. Você pode ter um ponto de ruptura e esse mais baixo peso, menos massa de gordura, tem menos energia, tem uma menor capacidade de absorver o impacto ali, o contato do solo, né, quando você está na corrida. Então, isso deixa toda aquela massa óssea mais desprotegida, consequentemente fechando esse conceito dessa tríade da mulher atleta. Só que, obviamente, não é só nesses três pontos que o excesso de treinamento pode agir, e aí a gente ampliou esse conceito para síndrome da mulher atleta. Síndrome na medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Sintomas é aquilo que o paciente diz, sinal é aquilo que o médico encontra. E quais são os sintomas dessa síndrome da mulher atleta? Para a gente começar a responder como que você identifica esse processo de overtraining, para que vocês comecem a identificar. Será que eu estou exagerando no meu treino? Será que eu estou dando um tempo menor de repouso, de descanso do que eu deveria? Será que eu estou ofertando poucas calorias, pouca energia para a minha fibra muscular, para o meu osso, para o meu tendão, para todo o meu glicogênio ele ser reconstruído ali no meu músculo? Então, quais são os sinais que estão relacionados com essa síndrome? Queda na sua concentração, irritabilidade, depressão, perda de força muscular, perda na performance aeróbica no exercício do endurance, aumento de lesões da parte osteomuscular,
queda no seu tempo de resposta do treinamento, ou seja, você treinava 10 quilômetros e aí depois de 4, 5 horas, você já não tinha mais nem tanto aquela percepção de dor muscular no pós-treino. Mas agora aquela sensação está cada vez mais prolongada. Está chegando até no tempo da outra sessão, impactando novamente na sua performance, no seu endurance. E aí qual é a lógica comum das pessoas? Eu estou destreinado, eu preciso treinar mais, eu preciso dar mais porrada. Não, é justamente o contrário que você tem que fazer. Treinar menos, um passo para trás para dar os 2 passos para frente. Então vamos aprender como é que a gente consegue identificar esses sintomas, tá certo? Se você apresentou algum desses, porventura, sinalzinho de alerta ligado, continua com aquele processo de identificação da tríade da mulher atleta. Então, ciclo menstrual, está presente ou não? Massa óssea, como é que está a qualidade desse osso? Densitometria para a gente avaliar quanto de massa óssea que você tem. Alguns exames de sangue. Então, o hemograma, um simples exame de sangue. Se você tem uma coisa que a gente chama de hemoconcentração, isso é um dos pontos que pode sinalizar que você tem um processo de déficit energético crônico. Está com um processo como se fosse assim, uma desidratação contínua, uma desidratação prolongada. E aí aquele sangue ele fica um sangue mais grosso. Você tem alterações de marcadores inflamatórios, como CPK, ferritina, hemoglobina glicada. Danilo, hemoglobina não é aquele negócio relacionado a diabetes? Sim, só que o que acontece com o exercício? O exercício é um fator estressor no nosso corpo. Então você tem aumento de cortisol, aumento de adrenalina, de noradrenalina, por isso que você tem aquela correlação com o paciente irritado, né? Consequentemente ali, alteração de humor, o cara que está muito alerta, a mulher que está muito alerta, porque você tem uma alta concentração desses hormônios, que são hormônios que a gente chama de contra-insulínicos. Eles atrapalham a ação natural da insulina. Insulina é um hormônio anabólico, você atrapalha o seu anabolismo, então você tem uma perda de peso. Sinais, perda de peso também entra nesse contexto. E aí, a hemoglobina glicada tem uma correlação com a insulina, por quê? Se você está dificultando o meio de ação da insulina, você está mantendo valores mais elevados de açúcar, de glicemia. E a hemoglobina glicada é um fator que vai dosar a quantidade da sua glicemia média dos 3 últimos meses, tá certo? Então, a hemoglobina glicada também é um dos fatores que pode alterar. Perfil de colesterol. Então, você tem uma piora no padrão do HDL, que é o colesterol bom, com o LDL, que seria o colesterol ruim. Aqui eu vou precisar abrir já um grande parênteses, porque esse conceito inicial da mulher atleta, né, a tríade da mulher atleta, a síndrome da mulher atleta, não serve somente para o público feminino. Os homens também são acometidos por esse excesso de treinamento, com todas as alterações que acontecem com as mulheres, unicamente não relacionadas ao ciclo menstrual, tá? Mas todos os outros pontos podem estar presentes no sexo masculino, inclusive um grande ponto, queda de testosterona. Então você, homem, que está em excesso de treinamento, se você porventura tem uma dosagem de testosterona abaixo do valor de normalidade, não é repondo testosterona que você vai aumentar a sua performance. Exatamente igual o público feminino. Reduzindo esse excesso no gasto de calorias, excesso no gasto de energia da parte osteomuscular, que o seu sistema reprodutivo vai ter um pouco mais de energia para voltar a ter uma maior concentração de testosterona. Beleza? Não vamos atrapalhar as coisas. O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Isso aqui precisa estar muito bem relacionado em termos de causa e consequência. Alerta para vocês, tá certo? E aí essa síndrome, como não pega só em mulheres, a gente hoje usa uma coisa que a gente chama de RED-S, que em tradução é a síndrome do déficit energético crônico. O simples fato de você dá muita porrada e não tem o tempo necessário para que seu corpo tenha uma nova adaptação, um recovery daquilo, que vai ser basicamente com tempo e energia. Precisa dar
água, carboidrato, proteína. Precisa dar água, cimento e tijolo para sua obra, para que sua casa seja reconstruída. E aí os sistemas, eles não se resumem unicamente para essa parte de ciclo menstrual e de massa óssea, não. A gente tem alterações da parte imunológica, então infecções de vias aéreas de maneira recorrente, aquele paciente, aquele atleta que fica sempre resfriado, sempre gripado, não é porque a imunidade está baixa que você precisa ficar tomando vitamina C. É pelo fato de você ter novamente o excesso no gasto de energia para um sistema que o outro sistema de defesa não está tendo a capacidade, a energia suficiente para funcionar. Então a gente tem alterações da parte hematológica, como eu citei, alterações da parte de crescimento. Então, a depender da faixa etária que a gente está falando, você pode ter uma limitação na estatura final, na concentração de massa óssea total, e não é porque ginástica faz mal, não é porque musculação atrofia, mas sim porque esse tripé entre exercício, nutrição e sono não estava bem estabilizado. E aí, fraquejou na nutrição, fraquejou no tempo de recuperação, isso aqui está apoiado só nisso, cai, quebra, não funciona. Alterações no sistema psicológico, então saúde mental. Como eu citei, né? Irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, isso tudo são sinais / sintomas que a gente consegue identificar nesse processo de excesso de treinamento desse overtraining. Identifiquei o overtraining. O que fazer? Pessoal, essa conduta ela é muito individual. Por quê? O especialista, o médico do esporte, ele precisa avaliar quanto de alteração, qual o risco de gravidade que essas alterações já impactaram, já influenciaram aí no seu corpo. Então, se porventura vocês se identificaram com algum desses pontos, algumas dessas alterações, procurem um profissional habilitado para fazer uma boa avaliação do seu caso. E se você chegou até aqui nesse vídeo agora, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão, história de vida? Joga aqui e vamos ter um bate-papo que vai ser bem legal. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.